Gente, vamos aqui então convidar para encerrar o nosso dia de Sindhof uma figura muito especial que faz parte, né, do legado aí dos game designers pioneiros no Brasil, que muita gente não sabe, mas nunca deixou de atuar nem na criação de jogos, mas talvez e até principalmente na educação, né? Eu estou falando do querido Carlos Seabra. Venha para cá, por favor, Carlos. Uma salva de palmas. Bom, boa tarde. Eu não estou me ouvindo, mas todo mundo está ouvindo bem, né? Ok. Que é uma novidade, esse negócio de não falar na caixa, no som, achei muito bem bolado, principalmente para um evento como esse, né? Bom, como eu estou de costas, eu vou pegar uma colinha da apresentação para eu poder acompanhar. Então... tá. Ótimo. Bom, então a aprendizagem lúdica é uma questão que eu tenho trabalhado bastante ao longo dos anos, né? Eu desde criei jogos, né? Eu comecei com jogos, só fazer aqui um pequeno parêntese inicial, eu comecei na área de jogos, trabalhando na Editora Abril, na publicação Todos os Jogos. Eu era secretário editorial e a gente publicou mais de 600 jogos e eu tinha que testar as regras. Então a gente trazia grupos de jovens, ia uma perua pegá-los em casa, eles se cadastravam e a gente aplicava as regras dos jogos para ver se elas estavam bem escritas. Porque a parte mais complicada de um jogo é entender as regras, é sempre isso que dá o trabalho, né? Aí com o tempo eu comecei a criar jogos. O meu pai, ele era inventor de jogos e obviamente que ele testava primeiro em casa. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com ele também, né? Ajudando na produção dos jogos, e ele odiava ir nos clientes, né? Então eu ia no lugar dele. Então a Souza Cruz queria fazer um jogo, a Biosintética, um laboratório, queria fazer um jogo. Ele começou a entrar muito também nessa área de jogos corporativos, né? E eu tive a oportunidade de participar das reuniões de briefing, depois eu participava da criação do jogo junto com ele e a aplicação do jogo. Então eu fui acompanhando muito o que se passa na cabeça das pessoas e as dinâmicas dessa interatividade lúdica, que muitas vezes ela é mais rica fora do tabuleiro do que no tabuleiro em si. Às vezes um jogo super simples, ele propicia uma série de convivências muito mais frutíferas, né? Então, a aprendizagem lúdica, ela vai além dos jogos e dos games. Ela faz parte da vida. Quando um jovem vai ao cinema com uma moça e convida, os dois estão lá e ele está querendo paquerá-la, ele não sabe direito como. Aí ele encosta um joelho no joelho dela. Se ela afasta o joelho, ele já sabe, opa, eu avancei um sinal. É um jogo que está rolando ali entre os dois.
Se ela deixa o joelho dele ficar encostado, aquela educação de macho, ele já começa a pensar, agora eu tenho a obrigação de pôr a mão em cima da coxa dela. Ah, mas eu não tenho coragem, será que ela vai me repelir? E esse jogo, que é um jogo do sexo, da convivência entre as pessoas, ele rola nas negociações comerciais, na nossa vida profissional no dia a dia, rola nas relações entre um professor e os seus alunos. O tabuleiro é a sala de aula. As peças são todos os cérebros dos alunos e o do professor. E as regras são essas que vão ser criadas, né? Porque a gente vive com 3 tipos de regras. As regras que nos são impostas pela natureza humana. A gente só tem 2 pernas, 2 olhos, uma boca, um nariz, a não ser alguém assim fora do normal que possa ter 3 pernas, né? Mas isso é uma regra que nos é imposta pela genética. Nós temos regras que nos são impostas pela cultura, pela política, pela religião, pelos hábitos familiares, pela cultura. E nós temos as regras que a gente inventa, que são aquelas regras que 2 namorados descobrem para si, que todo casamento tem as suas regras próprias, que as relações de amizade têm as suas regras, enfim. Então a aprendizagem lúdica, ela vai além dos jogos e dos games, ela é uma forma de encarar a vida. Porque ela organiza experiências com o entendimento das regras. Entender regras é fundamental. Uma criança, quando ela vai usar o banheiro de manhã, antes de ir para a escola e o banheiro está ocupado, ela pensa, e agora, o que eu vou fazer? Ah, vou tomar o café da manhã enquanto o meu irmão acaba de tomar banho. Depois eu uso o banheiro. Ela vai construindo o seu algoritmo. E a gente, na era da tecnologia e da comunicação, eu estou, inclusive, no momento, trabalhando numa obra didática para o Fundamental 2. É um livro, mas eu trabalho a estratégia lúdica na elaboração editorial do material didático. Não tem nenhum jogo, mas tudo tem regras na minha cabeça e naquilo que eu quero trabalhar com as pessoas, né? No caso, tanto os professores quanto os estudantes. Então, o entendimento de regras é fundamental para a vida. Na nação, nós temos as regras que são a Constituição. O companheiro que estava aqui apresentando antes a questão do RPG, ele entrou muito no lado do direito e é todo um conjunto de regras. Tudo o que ele falou são regras e regras e regras. E a nossa vida é cheia de regras. A civilização é regras. A gente vê um mundo que está muito caótico, onde tem, o amigo aí também falou do diabo, né? Lá os Estados Unidos elegeram o diabo para presidente da República, né? E o cara fica tumultuando as regras, as próprias regras da Convenção de Genebra, que já existem há centenas de anos, elas estão sendo desrespeitadas. Nós estamos vivendo um mundo que a gente imaginava que o século XXI seria um século de luzes, que tem aspectos de regressão à barbárie, e a barbárie é a ausência de regras. Então, você trabalhar com aprendizagem lúdica é também um exercício de cidadania. Eu acho que é muito importante a visão lúdica da construção da democracia. A elaboração de estratégias, a experimentação e tomada de decisões são elementos fundamentais também, né, de qualquer processo lúdico e que tem a ver com a nossa postura na vida, né? Bom, mesmo diante das dificuldades do contexto escolar, o lúdico pode contribuir para desenvolver inteligência, estratégia e pensamento crítico. Mas eu queria aqui focar muito nas dificuldades do contexto escolar. Dá vontade de falar um palavrão, não vou falar em homenagem a vocês. Mas é uma droga você tentar ter qualquer projeto de uso de jogos na escola, porque não tem tempo para isso. E esses projetos, e eu já participei muitos, né? Já fui até contratado para fazer coisas e tal, mas é sempre frustrante, porque a realidade escolar, ela ainda é muito taylorista, fordista. Quando você pega os livros didáticos, e eu estou agora elaborando uma coleção de educação digital e midiática para Fundamental 2, que são 4 volumes para 6º, 7º, 8º e 9º ano, e a mesma quantidade de volumes para os professores, eu fico olhando
o material que eu estou produzindo, que está ficando muito bacana, por sinal, e eu sei que não vai dar para ser usado na escola, porque ele já tem que aprender ciências, língua portuguesa, matemática, história, geografia, e os professores não conseguem dar conta da carga curricular normal que já existe. Aí vem uns caras que querem falar de usar filme na educação. Eu durante muitos anos fui cineclubista, também é uma atividade lúdica. Então a gente gostava de passar um filme na escola, organizar debates e tal, mas é tudo uma coisa assim como o jogo, algo eventual, com o caráter eólico que a palavra tem, vento, né? O evento é uma coisa que passa, não tem continuidade. E eu acho que um uso efetivo do lúdico na sala de aula, o lúdico na escola, ele precisa ter continuidade, precisa ser um projeto com continuidade. Há 3 anos atrás, eu fui convidado a fazer um projeto do uso do lúdico numas escolas bilíngues, né? Inclusive até convidei a companheira Paula Piccolo, que está ali, né, vestida de vermelho, levanta o braço para as pessoas verem, e a gente elaborou esse material junto. Muito interessante, porque me pediram para fazer um material para crianças de 4 ou 5 anos de idade. Eu nunca tinha trabalhado com essa faixa etária, é uma meninada que nem sabe ler e escrever, né? E o nosso desafio era criar 32 aulas, era toda a sexta-feira, durante o ano letivo, uma coisa lúdica. E aí foi uma experiência relativamente de sucesso, porque ela tinha continuidade. E eu acho que é isso que falta em todas as outras experiências que eu conheço de aplicação de jogos na educação, né? Bom, outro aspecto importante, isso falando do contexto escolar, que é muito perverso para uma aplicação de jogos, propriamente dito, mas não de estratégia lúdica. Eu sempre fui um aluno que odiava a maior parte do que eu tinha que aprender na escola, né? Eu achava aquilo horrível, os professores, até foi por isso que eu acabei entrando na educação e trabalhar muito com formação de professores, né? Mas na escola eu tinha que encontrar o fundamento lúdico para aquilo que eu precisava aprender. Então, extrair raiz quadrada era uma coisa que eu odiava, eu nunca conseguia aprender direito. Quando veio a calculadora, que você aperta lá o símbolo de raiz quadrada, resolveu tudo, nunca mais precisei. Mas na escola, e eu estudei em Portugal, eu nasci em Lisboa, vocês devem perceber um pouquinho de sotaque, né? Lá era um ensino muito rigoroso, a gente tinha latim, tinha grego, tinha que decorar todos os afluentes do lado direito do rio, todos os reis. Aqui no Brasil é fácil, teve Dom Pedro I, Dom Pedro II, acabou. Lá tinha 40 reis e a gente tinha que decorar tudo, né? Então eu elaborava estratégias lúdicas para eu aprender aquilo. A raiz quadrada, eu via um número, tirar a raiz quadrada de 144, e eu chutava, eu fazia uma aposta comigo mesmo. O resultado é 12, tem cara de ser 12. Aí eu multiplicava 12 por 12, dava 144, oba, acertei. Se era um número, eu ia por tentativa e erro e aproximação. E eu acho que essas estratégias lúdicas, elas não só resolvem você atender a resolução de um problema, mas elas despertam o teu interesse pela matéria. Eu comecei a apreciar muito matemática, não aquela que era ensinada na escola, mas eu comprava livros de matemática, é divertido. Eu comecei a ler muito em francês, em espanhol, porque lá em Portugal tinha muitos livros, poucos sobre a coisa. Conduziu o meu autoaprendizado, porque eu sou basicamente um cara de autoformação, foi muito conduzido por uma estratégia lúdica. Então, quando eu trabalho com formação de professores, quando eu desenvolvo material didático, sejam objetos digitais, seja material impresso, offline, eu trabalho bem nos dois lados, tanto com os átomos quanto com os bits, né? Eu sempre trabalho com essa questão lúdica, né? Agora, essa importância também do aprender a perder é algo que o lúdico traz e que as pessoas sabem muito pouco. Se há algo que as pessoas não sabem é perder, né?
E perder é uma grande habilidade, porque a gente perde todos os dias. Eu, na minha idade, toda semana eu perco algum amigo. Ainda agora há pouco estava conversando com a Paula, da pessoa que me contratou para desenvolver esses jogos para Maple Beer, morreu na semana passada, a Virginia Balau, que era uma pedagoga que era entusiasta do uso de jogos na educação. Pá Falcão morreu. A toda hora a gente vê um músico que a gente admira. Então, saber lidar com a perda, com o perder, é muito importante. E o jogo ensina isso. Você perde o jogo e você não vai ficar deprimido, você não vai se suicidar, que nem os casos aí de RPG que estavam sendo, pseudo-RPG que estavam sendo apresentados, né? Você aprende a perder. Quanto mais você perde num jogo, mais você aprende a jogar aquele jogo. Porque às vezes você ganhou e foi sorte, então você não aprendeu. Você fica todo convencido, eu sou fodão nesse jogo. Aí você vai jogar de novo e você perde. Aí você fica muito chateado, porque você achou que você sabia jogar. Já quem perde, aprende a perder e, mais importante do que tudo, aprende a ganhar. Porque as alternativas de perder são muito maiores do que as de ganhar. Se eu disser para você, quanto é que é 2 mais 2, só existe uma alternativa correta, que é 4. Mas o sujeito pode dizer 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 144. Eu vou querer saber do meu aluno que responder 144, como é que você chegou a essa conclusão, que 2 mais 2 dá 144. Qual será o mecanismo cognitivo que se passou na cabeça dele? Então, o perder, ele tem um grande potencial educacional. Aprender a ganhar também é importante, porque o ganhar, a vitória fácil, às vezes ela te entope. O sucesso é uma coisa, às vezes, muito ruim. Você precisa aprender a ganhar, tirar um pouco de sarro de quem você ganhou, faz parte do prazer de ganhar, mas sem tripudiar, sem fazer bullying. Eu ganhei de você porque você é burro, diz o sujeito que ganhou do outro no xadrez. Ora, isso é uma coisa inadmissível. Você começa a ofender o outro, porque na competição do jogo, você aprende a respeitar o teu adversário, ele é teu parceiro. Sem o teu adversário, você não joga. Ninguém vai jogar sozinho. Então, ele é teu parceiro, você precisa respeitá-lo. Então, o cooperar, o competir e o cooperar são partes integrantes da mesma coisa. E jogar na escola, se nem sempre é possível, e na maioria das vezes não é, mas um professor pode conversar com os seus alunos sobre o que eles jogam nas suas casas, o que eles jogam entre si, os seus jogos online, os seus jogos offline. E ao conversar sobre jogo e o que eles estão aprendendo ou não, você começa a criar uma interlocução e isso faz parte do cooperar. É também o professor cooperar com os seus estudantes naquilo que é jogado, né? E lidar com frustrações faz parte do perder, né? Bom, o valor pedagógico das conversas sobre as experiências vividas nos jogos, que pode aproximar educadores e estudantes. Eu já comecei a falar disso, mas eu queria aprofundar. A conversa é talvez o principal. Então, uma coisa que eu sempre recomendo, e se trata de favorecer processos dialógicos de grande valor cognitivo. É conversando que as pessoas se entendem. Um professor que sabe conversar com a sua turma, que sabe fazer com que os alunos verbalizem o que lhes vai no pensamento, é a melhor forma de você crescer e evoluir. Então, eu sempre levanto isso, que você pode conversar com os estudantes sobre o que seria criar um jogo. Porque criar jogo mesmo na escola é sempre frustrante. O jogo vai sair uma porcaria, não vai ser jogável, eles vão criar uma trilha, vão criar uma coisa assim dessas que eles vão repetir o que já existe, com um montão de conteúdos chatos, aí fica aquela coisa, um joga, depois o outro joga, depois o outro joga, depois o outro joga, sem emoção, sem rolar alguma coisa, porque um jogo precisa ter tempero, pimenta. Eu já criei muitos jogos, assim, há
até por encomenda, que eu achei que estavam ficando muito bons, mas na hora de jogar ficou uma merda, né? Então, aí você precisa pôr tempero, uma pimentinha, uma sacanagem, um jogador sacanear com o outro. Ah, você comeu minha peça. Isso começa a trazer emoção humana. O jogo tem que ter isso, né? E é muito difícil você conseguir criar um jogo e pôr os teus estudantes criando um jogo. Mas você conversar sobre como seria o jogo, tem inúmeras possibilidades. Então vamos fazer um jogo sobre o Quilombo dos Palmares e Zumbi. Então vamos pesquisar quem foi Zumbi. Onde é o Palmares? Onde é que seria o nosso tabuleiro? Seria os Palmares. Onde é que fica isso? Em Alagoas. Vamos olhar no mapa. E o que era Palmares na época em que existiu? Vamos olhar referências históricas. E o que se passava em Palmares? Eles eram escravos que fugiam da escravidão e ali eles tinham uma vida de liberdade. Mas como é que eles se organizavam? Quanto tempo viviam? O que eles comiam? Ou seja, você tem todo um material de pesquisa que os teus alunos não vão conseguir fazer um jogo jogável, legal, mas só ao trabalharem na hipótese, na formulação de um jogo desses, eles vão aprender muito. E por falar nessa questão de racismo, eu sempre levanto como um exemplo, até para a estratégia lúdica de ensino, se eu quiser dar uma consciência para as pessoas a respeito da questão de racismo, e eu olho aqui a plateia, e eu não estou vendo nenhum negro, por exemplo, certo? É uma plateia predominantemente branca, né? E eu sempre levanto essa questão. Se a gente fosse fazer um jogo de tabuleiro, eu diria o seguinte: você é branco, você pode começar 50 casas na frente. Se você for preto, você vai começar 120 casas atrás. Você é homem, você começa 5 casas na frente. Você é mulher, começa 25 casas atrás. E primeiro vai cuidar da roupa, da louça e dos filhos, e que está doente, e cuida da casa, depois ainda tem a tua profissão. Enfim, então... Você é filho de pais ricos, começa 500 casas na frente. Tua família é pobre, começa 200 casas atrás. Então, que expectativa é que alguém tem de ganhar o jogo se é mulher, preta e pobre, perante um que é branco, rico e homem? Então, você ter metáforas de jogo, você pegar uma realidade, seja científica, e eu trabalhei no Senac 8 anos, eu era coordenador do programa Informática e Educação. E eu já era um cara de jogos e tal, e eu trabalhava junto com o Fernando Moraes Fonseca Júnior, que foi com quem eu fiz uma série de jogos. O War 2 eu fiz junto com ele, foi uma encomenda que o meu pai pegou da Grow e passou para nós dois fazermos. E eu trabalhava com ele no Senac, trabalhei 8 anos lá, desenvolvendo software. A gente criou um software que era um jogo, que era o Microguerra. Era uma guerra contra micro-organismos. Então, a gente colocou a classe, era para jogar com um telão, na época a gente chamava de data show, punha isso em cima de um retroprojetor, né? E a classe tomava as decisões. Ela não tomava as decisões do corpo humano, porque você está com febre, o que você faz? Eu vou ao médico, eu tomo um remédio. Não, a gente punha a classe no papel de bactérias. Eles eram micro-organismos, então eles não tinham essa experiência, eles precisavam estudar e debater entre eles as decisões a tomar. Então eles tinham uma vivência no jogo, que quando eles invadiam o pulmão, por exemplo, eles começavam, a colônia de bactérias começava a diminuir. Por quê? Porque eles eram um organismo anaeróbio, que não gosta de oxigênio. Então no pulmão eles iam morrendo e definhando, então rapidamente eles invadiam os rins ou o fígado, que como uma bactéria anaeróbia, lá não tinha oxigênio, eles se davam super bem.
E depois dessa vivência do jogo, eles se divertiam e tal, né? O professor, nas aulas seguintes, pegava essa experiência que eles tinham vivido e dizia, olha, vocês lembram quando vocês estavam no pulmão? Então, e aí ele fazia as pontes com o conteúdo. Ou seja, um jogo não precisa esgotar, um jogo não precisa ensinar, não é papel do jogo ensinar. Eu acho, alguém falou aqui, na primeira palestra, acho que foi aquela professora de biologia, ou os dois rapazes que estavam junto com ela, que jogo pedagógico é chato. Realmente. Todos os jogos pedagógicos que eu conheço são muito chatos. Você joga uma vez, aí você fala, vamos jogar de novo. Ah, não, já joguei. Jogo legal é aquele que convida a rejogabilidade. Por isso que faz sucesso tanto jogo de baralho. Eu adoro vários jogos de baralho, de bridge, copa, jubileu, enfim, né? Porque você fica jogando e você vai desenvolvendo estratégias. Então, esses processos dialógicos, eles nem sempre ocorrem você propondo um jogo à classe, aos teus alunos, né? Mas você pode conversar sobre o que eles estão aprendendo. Então o aluno vai falar, olha, eu estou jogando um jogo super legal de trens, eu fico manipulando uns trens e aí tem um que é na Europa e eu estou aprendendo muito sobre países da Europa e tal. E o professor conversando com os estudantes, ele vai conhecer muito melhor os seus estudantes, e o principal papel de um professor, cá entre nós, é entender o que se passa no cérebro dos seus alunos, porque aí ele vai conseguir ter um diálogo muito mais profícuo e avançar em várias questões. E esse é um jeito lúdico de se relacionar. Na educação, o lúdico não deve estar apenas nos jogos, né? O lúdico, ele está na atuação. E para mim o lúdico é ter significado e ter relevância. Se eu pego um conteúdo super chato, o pretérito do subjuntivo dessa frase do Machado de Assis, e os meus alunos saem da escola odiando Machado de Assis e sem entender o que é o pretérito do subjuntivo do mais que passado, etc., eu não estou nem ensinando gramática, nem ensinando literatura, né? E o principal é eu ensinar aos meus alunos o prazer de ler, e eles vão descobrir sozinhos. O papel do professor não é ensinar tudo. Para isso tem inteligência artificial, tem Google, tem enciclopédias impressas, tem a Wikipédia, tem tudo. Tem a vida. Eles vão descobrir ao longo da vida, você precisa ensiná-los a aprender. Eles têm que aprender a aprender. E quando a gente fala de empreendedorismo, não é esse empreendedorismo que é alardoado aí como um fenômeno de lumpesinato capitalista qualificado, né? Você agora vai ser empreendedor e deixa de ser chamado de desempregado. Não, é você empreender o teu aprender. Cada um de nós deve ser empreendedor cognitivo de si mesmo. E é essa habilidade que a gente precisa colocar os nossos alunos trabalhando. E os jogos, eu acho que, e a coisa lúdica, de modo geral, é uma abordagem muito legal. E para mim o lúdico não é só você se divertir. Olha que legal! E eles estão achando menos chato o assunto que eu tinha que trabalhar com eles. Não! O lúdico é você entender a relação entre as coisas. Se eu mexo uma peça, isso tem um efeito no tabuleiro. Se eu mexo uma peça e o meu adversário mexe essa peça de um jeito diferente, por exemplo, no xadrez, tem um grande amigo meu que ele é muito crítico do xadrez. Ele fala que a grande habilidade que o xadrez ensina é aprender a jogar xadrez, não trabalha outras, né? Eu acho isso muito. Eu gosto de citar, porque toda a citação assim polêmica é interessante, né? Mas ele traz uma série de aprendizados, é claro, né? Principalmente você pensar nos teus movimentos e nos movimentos do outro, antecipar os movimentos do outro. Isso aí vale mais você aprender xadrez
em matemática financeira do que esses cursos de matemática financeira. Hoje em dia também tem muitos joguinhos que ensinam matemática financeira. É um filão aí de mercado que dá dinheiro, ok. Eu acho tudo válido, né? Eu já fiz um jogo para o Dr. Lair Ribeiro, um jogo pensando melhor com o Lair Ribeiro. Eu não tenho nenhum orgulho do jogo, né? Embora enquanto jogo até que ficou interessante, né? Porque é você tentar ganhar grana sendo influencer e esse tipo de coisa está muito na moda hoje em dia, né? E na educação a gente não pode entrar nesses modismos, né? Mas eu acho que trabalhar o lúdico como uma estratégia de você sempre pensar, quando você é professor e vai dar aula, e às vezes eu tenho esse desafio, né? Eu trabalho muito pouco dando aula, e sempre faço isso mais com professores, eu não tenho muito contato com aluno, só através dos professores. A minha cabeça está sempre pensando nos estudantes, mas eu sempre trabalho só com os professores, né? O lúdico é você pensar qual é a base do que eu vou ensinar hoje aqui, qual é o tabuleiro. Então eu estou olhando aqui para vocês, vocês são o tabuleiro com que eu estou jogando. Eu tenho que pensar se a minha voz e a mensagem que eu estou projetando aqui vai englobar todo mundo neste jogo, né? Aí o que eu vou ter como estratégia lúdica? Eu vou falar de poucos conteúdos, eu preparei apenas 5 slides, porque eu gosto de usar os slides só como uma base para eu deu uma conversa em cima e vai meio que rolando um pouco de espontâneo, como vocês estão vendo. Então eu tenho uma estratégia lúdica quando eu elaboro uma apresentação. E essa estratégia lúdica a gente tem que ter quando a gente vai dar uma aula, fazer um planejamento pedagógico do teu projeto, mesmo que não seja um jogo. Agora, se tiver um jogo envolvido no meio, melhor ainda. Jogos sempre são interessantes. Bom, então, para dar um tempo aqui mais razoável para algumas perguntas, né, que eu prometo não me estender nas respostas, né, no modo de pensar, experimentar, conversar, criar estratégias e aprender com o erro. Aprender com o erro é o grande valor pedagógico da escola e que é muito pouco ensinado. As pessoas erram e jogam para debaixo do tapete. Você fez um projeto de sucesso, você vai apresentar aqui numa conferência. O teu projeto foi um fracasso, você não apresenta. Isso é lastimável, porque às vezes um projeto que deu errado é aquele que tem tudo para as pessoas perceberem o que aprender com o erro é maravilhoso. E a escola não trabalha bem com o erro. Se eu pergunto ao Joãozinho, quem descobriu o Brasil? E ele disser Pedro Álvares Cabral, eu dou certo, Joãozinho, e ele ganhou um certo. Se ele disser foi Cristóvão Colombo, eu dou um errado. No entanto, Cristóvão Colombo era um navegador europeu, usava uma boina esquisita, era barbudo, andava em cima de uma caravela e veio para as Américas financiado por reis europeus e tomou territórios aqui. E algum historiador, não seria um absurdo se demonstrasse que Colombo passou antes no Brasil do que Pedro Álvares Cabral. Não seria uma impossibilidade histórica. Agora, se eu perguntar ao Joãozinho, quem descobriu o Brasil? E ele disser, foi Sigmund Freud. Está errado. Mas você vai dar 0 para ele por causa disso? Não. Pô, ele conseguiu falar uma pessoa que existiu. Onde é que será que ele aprendeu que Sigmund Freud existiu? E ele ainda pronunciou corretamente em alemão, Sigmund Freud, né? Tem um valor essa resposta, não é 0. E se eu perguntar, Joãozinho, quem descobriu o Brasil? E ele disser, foi minha tia. Aí ele ou está tirando sarro da tua cara ou ele é totalmente oligofrênico. De qualquer jeito é melhor esse aluno respondendo que foi a minha tia que descobriu o Brasil do que se eu pergunto, Joãozinho, quem descobriu o Brasil? Cadê o Joãozinho? Ah, ele não veio para a aula hoje. E ele já está faltando há 5 dias. Porque o pai dele é alcoólatra, bateu nele, ele está lá e tal, algum drama familiar. Então o aluno estando em sala de aula e mesmo respondendo um absurdo como a minha tia, já não merece 0. O 0 é uma coisa que no nosso jogo do lúdico não pode existir. Não existe o 0. O 0 absoluto não existe. Então, aí tem meu e-mail também, para depois se alguém quiser trocar alguma coisa. E, Arnaldo, quem quiser aí fazer alguma pergunta, a gente...
Espera um pouquinho. Primeiro, uma salva de palmas para o professor. E agora, algo ousado que eu não sei se o Carlos vai gostar, mas a gente vai fazer assim mesmo. Antes que, nas perguntas, as pessoas se dispersem, eu quero convidar todo mundo para vir aqui ao palco tirar uma foto com o Carlos. Venham para cá. Vamos fazer a nossa foto final do evento. Fica aí. Tem escada aqui, ó. Valeu, galera. Vamos voltar para ter as perguntas. Momento final, voltando com os fones. Todo mundo com fone? Quem tem perguntas? Olá, professor, boa tarde. Obrigado pela palestra, sempre bom te ouvir. Queria dizer que o War 2 foi o primeiro jogo que eu tive na vida. Meu pai comprou para mim na liquidação da falecida loja Mesbla que existia. Quando eles faliram, tava baratinho, ele foi lá, comprou, foi o primeiro jogo que eu tive na vida, então obrigado. Dentre essas habilidades que você enumerou, importantes para o aluno na escola, eu queria saber para você quais são os jogos que deveriam ser essenciais, as básicos que eu deveria ter numa escola. Obrigado. Olha, eu diria que jogos que... Só para não me ouvir. Eu diria que jogos que permitam uma rejogabilidade, que eles também não tenham pecinhas e componentes fáceis de se perder. Por exemplo, esses Eurogames cheios de coisas tal não são bom para uma escola por uma questão até de pecinhas. Eu trabalhei alguns anos recentemente como diretor de desenvolvimento da Zoom Education com robótica educacional e fazia parte das aulas de robótica você tirar as peças, montar o robozinho e no final, em 10 minutos, voltar a colocar tudo na caixa. Então, se você tiver jogos com componentes mais complexos, o voltar a guardar no jogo para que outros possam jogar em outro dia é uma habilidade essencial. Então, na escola, eu recomendaria jogos mais simples. Por exemplo, eu vim agora há pouco ali do stand da Mitra, né, onde eu publiquei o meu último jogo, que é o Zener,
né? Um jogo só de lógica e estratégia. E são jogos clássicos de madeira, são ideais para se ter numa ludoteca, numa escola, né? Mas na verdade qualquer jogo que um professor julgue que pode ser interessante jogar, ele merece estar na escola. Se nenhum professor conseguir entender o que é aquilo, aí é um péssimo negócio. Eu conheço escolas que montaram ludoteca que praticamente não tem ninguém jogando, né? É como você ter uma biblioteca com livros que os alunos não vão ler, né? Sempre tem algum valor. Qualquer jogo, qualquer livro tem o seu valor. Mas eu focaria em coisas que façam parte de algum projeto pedagógico concreto. Boa tarde, muito obrigado pela palestra, professor Carlos, excelente. A minha pergunta, primeiro agradecer a palestra, foi muito boa. A minha pergunta é que a gente passou aqui o dia inteiro escutando muito realmente do uso dos jogos por professores e dentro das escolas, mas a gente sabe que é um profissional que está extremamente sobrecarregado, já está com muitas tarefas, muito ocupado. Se essa preocupação do uso do jogo como ferramenta para a vida das pessoas, né, como aprendizado, na verdade não tem que pensar em educar muitas vezes os pais, levar para os pais a importância e encontrar outro ambiente. Lógico que a escola pode fomentar, mas a gente talvez fomentar um outro ambiente externo ou em outro local, assim como uma atividade extracurricular que os pais levam às vezes para uma natação, para uma atividade física ou para uma aula de idioma estrangeiro, se não seria talvez pensar, porque o professor, eu imagino que ele já esteja sobrecarregado. Seus pensamentos sobre isso? Sim, é claro, o uso em casa é super adequado, porque em geral o aluno ele tem horas livres de lazer que na escola não tem uma coisa regrada, né? E a cultura familiar é muito importante. A gente conhece, eu nasci numa casa, meu pai era inventor de jogos, né? Então era inevitável, a toda hora tinha gente jogando, até mais do que eu gostaria, né? Muitas vezes, né? Mas a maior parte das pessoas não tem essa cultura. E mesmo quando o filho ou a filha estão jogando, é lá no seu quarto e os pais nem querem ver direito o que ele está jogando, o que é um erro. Nessa obra que eu estou escrevendo agora de educação digital e midiática, nós temos alguns capítulos falando de jogo e falando dessa cultura do jogo em casa, que é importante você ver o que o teu filho está jogando e como ele está jogando e conversar com ele e, se der, jogar com ele, porque isso cria um entrosamento familiar muito importante. Eu não vou me alongar aqui na resposta, mas é isso, você levanta um ponto bastante importante. Olá, tudo bem? Está me ouvindo, professor? Sim. Tudo. Sou o professor Marcelo Lacarreta, da PUC Minas. É um prazer, né, encontrá-lo, né, pessoalmente, finalmente. A minha pergunta é mais uma ideia, né, que a primeira, vamos dizer assim, o primeiro encontro que eu tive com a história dos jogos de tabuleiro foi com um livro dos melhores jogos do mundo, todos os jogos do mundo, aquela coleção fantástica. Eu nunca consegui achar todos os jogos, só acho o livro hoje em dia em sebo e tal. E depois ainda tem uma versão pequenininha que é só de jogos de cartas. Sim. Existe algum projeto de achar aquele negócio, ressuscitar em algum lugar pela Mitra, porque aquilo é tão incrível, aquilo deveria ter em qualquer ludoteca, principalmente a parte escrita. Eu acho ela nem uma pergunta, é mais um elogio, porque aquilo é uma compilação das mais interessantes, das mais importantes que existem hoje, até hoje no Brasil, e um livro do final da década de 70. Então eu acho que, né, por favor, alguém, né, aproveita e me escuta, faça um apelo para ter esse livro novamente, para uma republicação de alguma coisa. Infelizmente, você não vai ser atendido no seu desejo, porque a própria Editora Abril nunca teve interesse em republicar. E a Editora Abril até deixou de existir.
certo? Depois que morreu o velho Vitor Tivita, os filhos dele levaram aquilo ali ladeira abaixo, né? O pessoal até brincava dizendo que era o rei Merdas, né? Que ao contrário do rei que tocava em tudo ficava ouro, esse, né? E acabou, né? E seria muito complicado até negociar os direitos autorais. O lance seria fazer essa obra de novo, que não é complicado, porque todos aqueles jogos eu tenho todos em casa, né? Aí você pega o Avitlak Nanai, que era um jogo dos indígenas norte-americanos, é direito público. Todos os jogos ali, não tem nenhum Eurogame, não tem um jogo, né? São jogos clássicos da humanidade, daria para refazer a obra, se alguma editora tiver interesse, mas é complicado, e com aquele volume, fornecendo as peças, eu fui responsável por gerenciar todo o processo de fabrico das peças. O primeiro fascículo vendeu 150 mil exemplares e a gente dava 2 dados, então eu precisei encontrar uma fábrica que me entregasse 300 mil dados e não tinha no Brasil uma fábrica com isso, a gente teve que ficar até procurando no exterior e era muito complicado importar. Enfim, a produção daquele jeito, só publicar as regras é mais viável, não seria complicado, mas aquela estrutura toda de peças e componentes, aquilo ali seria uma loucura fazer hoje em dia e não teria viabilidade econômica, mas é realmente uma coisa muito legal. Obrigado. Última pergunta, tá bem? Eu queria reforçar a pergunta dele, porque eu também ia perguntar a mesma coisa, tá? Sou muito fã, assim, dei uma passada geral no teu currículo e, enfim, Supermaster, Imagem e Ação, Desafino, tudo isso faz parte da minha vida, tá? Mas eu queria saber o seguinte, você falou do saber perder e ao mesmo tempo falou no final que o 0 não é uma nota que deve ser dado, mas o 0 não é saber perder? Eu fiquei com essa dúvida. Não, quando você perde, você não fica com 0. Você está apaixonado por uma mulher, aí ela se apaixona por outro, você perdeu. Certo? Você ficou com 0? Não. Você compôs uns poemas de amor para ela, você fica com ela para sempre no teu coração. Até uma perda que seja significativa, ela passa a fazer parte de você. As pessoas que morrem, eu olho na minha agenda e eu vejo, tem lá o meu pai, com o número de telefone dele, celular, o e-mail dele, ele já morreu, já vai para 9 anos, e eu não consegui apagá-lo da minha agenda. Os meus amigos que já morreram, e cada vez eu tenho mais, eu também não os apaguei, porque eles não são 0 para mim, não são apagáveis. Então, mesmo as lembranças que fica de algo que você perdeu, você teve uma grande experiência. Você pode ter perdido alguma coisa muito importante, mas isso te fez você ser quem você é. Você ganhou a você mesmo. Então, nesse sentido, não é 0, principalmente em educação. Em economia ainda pode ser. Eu montei uma empresa, investi 50 mil reais, perdi e fiquei com 0, é possível, ou até menos, ainda saio com dívidas. Mas na educação não existe isso. Ninguém é 0. Todo mundo sempre é alguma coisa acima. Aliás, esse sistema de pontuação é muito escroto, é bem taylorista, fordista, né? Mas enfim, se é para usá-lo, que seja com algum tino, né? Gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Essas palmas se estendem a todos os que estão aqui, que puderam vir, seja para um horário exclusivo, seja que passaram aqui todo dia. Aqueles que passaram todo dia, quero fazer um comentário rápido. Nós começamos com uma programação muito técnica, né? Exposição de teorias densas, pesquisas sendo feitas, etc. E, de repente, a gente termina com o mais experiente de todos nós aqui, falando daquilo que é o essencial, aquilo que está no âmago de toda aquela teoria que foi falada antes, né? Passou por aqui um dos simposistas e estava atrasado, me perguntou, e aí? Perdi muito. Falei, olha, quase como se você não tivesse vindo no simpósio, né? E mais do que isso, para você que estuda isso há muitos anos e é um expert, essa pessoa que me fez a pergunta,
não tem nada de novo, mas a maneira como ele coloca as coisas reacende um pouco daquela coisa especial que fez a gente estar aqui hoje, né? Então eu me lembro, de certa maneira, a gente construiu uma árvore de cabeça para baixo. A gente começou complexo de manhã e de repente foi lá para a essência. E quando eu penso em árvore de cabeça para baixo, eu penso em pulmão. Os nossos brônquios são uma árvore de cabeça para baixo. E quando eu penso pulmão, eu penso em inspiração. E inspirar é colocar a pira, a chama para dentro de novo. Então é isso que eu acho que essencialmente a gente está propondo, convidando, conquistando vocês aqui. Meu muito obrigado. Espero que ano que vem a gente esteja de novo, mas mantendo o contato desde agora até o nosso próximo grande encontro, tá bem? Muito obrigado, voltem bem e estaremos juntos.